Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Um canal feito com carinho, feito com cuidado, para levar conteúdo e informação para você que está aí do outro lado nos assistindo. Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, a nossa intenção aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, o que você está fazendo é bom ou é ruim, nós não gostamos desse tipo de coisa, a gente leva simplesmente a informação e deixa que você decida se isso é bom, se isso é ruim, se é para o seu momento, se não é. O que nós falaremos hoje é sobre a taxa Selic. E o que a taxa Selic, afinal de contas, tem a ver com consórcio? Influencia? Não influencia? Fique aí que esse vídeo é para você ter essa resposta. Bom, a primeira coisa para fazer este vídeo é falar sobre o que é Selic. Algumas pessoas sabem, mas talvez não sejam todas. Então a Selic é a taxa básica de juros que norteia todos os juros da economia aqui no Brasil. Essa taxa ela é decidida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é o comitê lá do Banco Central que avalia a economia e entende como vai fazer para segurar a inflação, como vai fazer para segurar os juros, e é feita toda uma orquestra para então definir qual é a taxa básica de juros. Você já sabe o que é a taxa básica de juros agora, obviamente de maneira bastante simplificada, e você já sabe também que é ela que norteia os juros de toda a economia. Se ela é uma taxa que norteia os juros de toda uma economia, também vai ser a taxa que vai representar qual vai ser o custo de um financiamento hoje no Brasil. Este vídeo está sendo gravado numa data onde a taxa Selic se encontra em 14,25. É uma das maiores taxas Selic dos últimos vários anos. E se tem uma tendência muito forte que nessa próxima reunião do Copom, que agora que você também já sabe de maneira bastante simplificada o que é, há uma tendência que ela aumente mais uma vez. Ou seja, os juros de um financiamento, os juros de um empréstimo bancário, os juros de um cartão de crédito, tudo tende a aumentar quando essa taxa Selic aumenta também. No consórcio não existe taxa de juros. A taxa que é cobrada no consórcio é a taxa de administração. Então, se no consórcio eu não tenho a taxa de juros, eu tenho uma taxa de administração, todos os movimentos que são feitos de Copom, de Banco Central para controlar a inflação, para controlar a taxa de juros, não vai refletir diretamente nada no consórcio. Aumentou a taxa Selic, aumenta a taxa de administração? Não tem nada a ver. Diminuiu a taxa Selic, diminui a taxa de administração de um consórcio? Não tem nada a ver. A taxa de administração de um consórcio, ela aumenta ou ela diminui, vai ser de acordo com o prazo desse grupo, com as características comerciais da administradora e do quanto ela quer captar de clientes. Então ela vê isso muito mais comercialmente do que economicamente, muito mais uma visão comercial do que econômica sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Agora, é muito importante salientar, embora a taxa Selic não tenha nada a ver com as características comerciais da formatação de um grupo de consórcio, indiretamente elas podem estar ligadas sim. E aqui eu abro para uma polêmica, porque o que mais vai se ver é dizer que não tem nada a ver, que blé com blé, não. Mas a verdade é que, pelo meu ponto de vista, e agora é um ponto de vista específico meu, tá? Indiretamente sofre influência sim, mas não de uma maneira negativa, muito pelo contrário, de uma maneira bastante positiva. Acompanhe o seguinte raciocínio comigo. O Elvio, nosso cinegrafista aqui, se você ver o nosso vídeo, você já sabe que ele tem uma voz grave, uma voz máscula. Uau. Ele vai lá no seu banco e vai buscar por um financiamento. Aqui é uma questão bastante hipotética, né? Porque o Elvio ele já conhece os benefícios de um consórcio, ele não vai fazer um financiamento. Mas digamos que ele vai lá no banco XYZ e busca por um financiamento. Isso depois da próxima reunião do Copom. Aqui no meu teatrinho, a taxa Selic vai estar ainda mais alta. Ele vai fazer um financiamento e pensa, meu Deus, mas essa taxa inteira de juros, eu vou pagar quase 4 imóveis para financiar um, eu não sou bobo nem nada, eu não vou fazer isso. O Elvio sai,
sem o financiamento do banco. Só que o Elvio ainda quer muito comprar aquele imóvel que ele viu, um imóvel dos sonhos, ele estava há muito tempo procurando algo parecido. Agora ele não pode financiar, mas ele não quer abrir mão do imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai continuar procurando opções. E a opção imediatamente após a busca de um financiamento nos brasileiros é o consórcio. E aí o Elvio vai bater aqui na porta da Tramontana Consórcios para entender qual é o melhor grupo, o melhor cenário, a melhor estratégia para que então ele consiga assim ser feliz pro resto da vida comprando o imóvel dos sonhos, porque também tem disso aqui, pessoal, um parênteses bobo. Às vezes a gente recebe alguns clientes que parece que se aquele imóvel não for comprado, não vai existir mais nenhum outro, que ele é o único imóvel legal na face da terra, que se não for ele, não vai haver mais nenhum. E às vezes é importante ter calma, porque senão a gente acelera demais alguns processos em busca daquilo e toma uma decisão que pode ser prejudicial lá na frente. Então saibam, vão ter imóveis sim mais legais. Se aquele não for comprado, vai aparecer outro ainda mais legal talvez. Então tome essa decisão com calma. Uma outra sugestão minha aqui, ponto de vista, fecha parênteses. Mas então o Elvio foi lá e achou a Tramontana Consórcios. A Tramontana Consórcios sugeriu o melhor cenário para ele. Ele seguiu a estratégia da Tramontana e contemplou o seu consórcio, comprou o seu imóvel e está feliz da vida. Então tem influência. Mas como assim, Eduardo? Tu falou um teatrinho, mas não falou qual é a influência. Esse movimento que o Elvio fez, mais pessoas farão. À medida que mais pessoas farão esse movimento, mais pessoas começarão a procurar por consórcio. À medida que essas pessoas começam a procurar mais por consórcio, o que acontece com as administradoras? Elas abrem os olhos, elas arregalam, interessadas nessas pessoas, querendo que essas pessoas que iam financiar sejam agora clientes delas. Então, consórcio Itaú, consórcio Santander, consórcio HS, consórcio Embracon, consórcio Rodobens, Iamar, todas essas 120 administradoras que tem no mercado começam a olhar para esse público e começam a pensar: como essas pessoas serão minhas clientes e não serão clientes de outra administradora? Como nós faremos isso? Afinal de contas, eu quero essas pessoas, esses clientes para mim. Tá tudo certo, querer, são empresas que precisam de faturamento para manter as suas estruturas, os seus funcionários, os seus lucros, e aí elas começam a fazer reuniões. Eu aqui no meu teatrinho, começam a fazer reunião, vem os diretores, vem os CEOs, vamos fazer a reunião, como a gente capta essas pessoas? E a resposta é muito básica. Essas administradoras precisam ser cada vez mais atraentes ao público. E como que elas serão cada vez mais atraentes ao público? Com taxas de administrações menores, com poder de contemplações maiores no grupo, com uma competitividade muito mais atraente que a sua concorrente. Então, quando o Elvio for buscar por consórcio, ele vai ter a administradora ABC e ele vai ter a administradora XYZ para analisar. Quando ele fizer essa análise e identificar que a ABC é muito melhor, a XYZ perde a oportunidade de ter o Elvio como cliente. Se a gente pensar em uma pessoa, tá tudo bem, a XYZ não vai ficar super triste, mas a gente está numa realidade onde os clientes de consórcios aumentam cada vez mais e já superam um número de 11 milhões de clientes ativos do consórcio. Se a gente pensar no montante, a XYZ acaba ficando chateada sim, e ela vai precisar repaginar todo o seu conceito de consórcio para se tornar cada vez mais atraente. Então, quando eu falo que a taxa Selic ela tem sim influência indireta, é pensando nisso. Esse público que busca por financiamento, não aprova, não tem entrada ou percebe que é muito caro, busca por consórcio. E a administradora que estiver mais atenta a isso e traçar características comerciais mais atraentes, pega essa fatia do mercado. Então é bom, na verdade, para o consorciado, que tem características mais atraentes para levar o seu planejamento, o seu projeto, o seu sonho adiante, e para a administradora acaba sendo uma verdade. A taxa Selic aumentar é bastante positivo para esse segmento. Então, pessoal,
a taxa Selic diretamente não influencia em nada no consórcio. Quanto maior a taxa Selic, melhor para o consórcio, porque o consórcio tem aquela taxa de administração, nada tem a ver com juros e ganha aquela pessoa que busca essa alternativa do consórcio. E aí a minha visão, e aí algo bastante particular, indiretamente influencia sim, porque mais pessoas começam a buscar por consórcio. Quanto mais pessoas buscam por consórcio, mais essa administradora tem que ser atraente para captar essas pessoas como cliente, e aí ganha todo mundo. É uma visão particular, mas é uma visão que eu vejo acontecer muito aqui na ponta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Ele foi um vídeo simples sobre a taxa Selic, vai envolver outras questões bem mais complexas da economia, mas ela não caberia num vídeo e talvez deixaria até o vídeo um pouco confuso. Então eu me ative muito mais ao que realmente interfere ou não no consórcio em si e espero que tenha ajudado, espero que você leve isso em consideração quando tomar a decisão de dar o seu passo adiante em busca da sua nova casa, em busca do seu novo carro. Se você ficou com alguma dúvida, se quer conhecer um pouco mais a profundidade que eu deixei de lado neste vídeo, faça sua pergunta aqui. O nosso time ele é um time de destaque. Respondemos as perguntas no YouTube de uma maneira muito rápida. Então deixa sua pergunta aqui, mas se preferir bater um papo ainda mais prolongado, dar aquela especulada um pouco mais profunda, aí o meu convite é que você nos chame no WhatsApp e tenha esse bate-papo com um dos nossos consultores que está pronto para te atender e pronto para falar sobre isso com você. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não saia dele sem antes se inscrever e encaminhar para mais pessoas. E até o próximo vídeo.